Tá, então a gente já sabe o que que é a JICA, agora vamos para essa parte de documentação, essa parte da seleção em si, né, do processo seletivo para conseguir a bolsa. Eu quero saber o que que precisou, assim, de documentação, né, como foram as fases e quanto tempo que levou mais ou menos, como foi o processo, vamos falar meio como foi isso. O processo seletivo da Bolsa durou quase 2 meses, mais ou menos. Porque primeiro, então veio esse, se você quer estudar no Japão, envie um e-mail. Então, desde isso até falar assim, Paula, você recebeu a bolsa, acho que foram bem uns 2 meses. E, Ah, e para tanto, a gente tinha alguns requisitos, né? A tá. JICA, ela fornece bolsas para... O que eu vou recomendar novamente é que quem tenha interesse, que confira mesmo os requisitos, porque o que eu vou falar é o que apareceu para mim, e isso 4 anos atrás. Eu iniciei esse processo seletivo em 2020. Pode ser que de lá para cá tenha alterado significativamente, e eu não vou saber dizer, porque eu deixei de acompanhar como conseguir minha bolsa, assim, já não me dizia mais respeito, então eu não acompanhei mais. À Claro. época, a gente precisava ter até 40 anos a data de inscrição. Então, a gente tem o primeiro requisito da idade. Uhum. Você não precisava ser descendente. Então, a sua nacionalidade era o que importava. Se a JICA, se os governos têm essa parceria, era o que importava. E Brasil e Japão têm cooperação internacional, então tranquilo. Para o mestrado, você tinha que ter o bacharelado, e para o doutorado, teria que ter o mestrado. Então, ia depender da tua aplicação. Deixa eu ver. E o inglês, né? Ah, Porque, no caso, eu não importante. faria o mestrado em japonês, então tinha que ter uma certa pontuação no TOEIC ou no TOEFL. Uhum. Precisa também conferir isso, qual que é a pontuação necessária, porque tanto pela JICA quanto pela universidade isso é um requisito. Tá. A pontuação no É, exame de inglês. essa coisa do idioma é importante a gente ressaltar, né? Porque tem gente que pensa que para ir para o Japão precisa necessariamente ter japonês, ou saber japonês, ou ter estudado, ou ser fluente, e não precisa, mas o mínimo é o inglês, né? Por mais que, É. enfim, a gente esteja no Japão, e claro, o japonês é importante, mas com o inglês aqui você consegue se virar, principalmente dependendo do que é o seu objetivo aqui, né? Se você veio para fazer uma bolsa, fazer uma formação acadêmica, um mestrado em inglês, então você com o inglês você consegue suprir essa necessidade, né? Claro que o japonês vai ajudar e tudo, se você souber japonês, melhor ainda, lógico, mas pelo menos o inglês. Então, muitas bolsas elas têm esse requisito do idioma, né? O português realmente, meu povo, aí não, aí não dá. Não dá. Com o português, infelizmente, não. É só para conversar com os amigos mesmo aí. Mas o meu programa, como ele era inteirinho em inglês, eu não precisava do japonês. Se eu tivesse japonês o suficiente para fazer as aulas, eu poderia ter cursado outros créditos, feito aula em outras faculdades, né, da própria Universidade de Hiroshima. A maioria, a imensa maioria das aulas na faculdade de Direito eram em japonês e eu não teria como fazer. Meu idioma Uhum, não alcançava. Então, eu consegui fazer uma matéria que me interessava, que era inglês, que foi Direito Comparado. uhum. Então, essa eu consegui fazer na faculdade de Direito, mas no meu programa, no International Peace and Coexistence, a maioria das aulas é dada em inglês. E Uhum. tem algumas aulas em japonês também, mas aí, de novo, vai do teu nível de japonês. O meu nível de japonês é N5, Ok. prestei o JLPT, mas é N5, então ele é bem básico para as coisas bem básicas do dia a dia, que é o que eu acho também que foi um erro meu que eu não recomendo que ninguém faça, que é ficar confortável no Nihongo Akaranai, no Google Tradutor, e dependendo de alguém para que ligue, e, enfim. Ah, ah. É, é, é isso, né? Estão perguntando aqui se não se exige proficiência nenhuma no idioma nativo. Só o inglês é considerado requisito mínimo? Outros idiomas de maior alcance, como francês, alemão e espanhol, não são aceitos? Não, não. Tanto para a bolsa, ele foi. O nosso requisito era inglês. O curso
foi dada em inglês. Ou se você tiver o japonês, aí tudo bem. Então você vai fazer outro curso ou vai fazer outras matérias, ainda que o programa seja em inglês também, enfim, você pode montar a tua grade como você quiser. Mas o requisito era o inglês. Tá, ok. Vou dar um oi pra Kathleen, que chegou dizendo que cheguei tarde. Oi, Kathleen, se quiser interagir, fica à vontade. Tá, então acho que acaba sendo isso, né? O idioma japonês é muito importante, o idioma nativo, mas para o dia a dia, né? Para o E dia a dia, também com certeza. para uma série de outras oportunidades dentro da universidade mesmo, né? Como tu falou, algumas disciplinas eram ofertadas só em japonês. E aí acaba É, que tu não consegue alcançar essa oportunidade por causa da barreira da língua, e aí fica restrita as disciplinas que são ofertadas em inglês, que não são poucas, né? Enfim, o curso ele é montado para ser ofertado em inglês. A gente, aqui na Universidade de Hiroshima, para quem não sabe, a gente tem um centro acadêmico internacional, que é o IDEC, né? Eu não sei o que significa exatamente a sigla IDEC, mas é alguma coisa International Development, alguma coisa assim. Economic Cooperation, E né? Economic Cooperation. Pronto, isso em inglês, né? Então, tipo, desenvolvimento econômico, cooperação internacional, não, não, não. E aí, dentro desse departamento, tem muitas pessoas de muitos países. Então, a língua comum de todo mundo, mesmo que seja um departamento dentro de uma universidade japonesa, é o inglês. Mesmo entre professores e alunos, entre aluno e aluno, entre aluno internacional e aluno japonês, a língua comum dentro desse departamento vai ser o inglês. Por isso que a gente fala aqui, né? O requisito mínimo para que você venha é o inglês. No Brasil, a gente tem muito mais acesso, né, a cursos de inglês, enfim, aprender inglês, a gente estuda na escola e tudo, mas o japonês acaba sendo uma coisa mais distante, principalmente para quem não tem ascendência, né, para quem não é descendente de japonês. Normalmente, Uhum. quem já está inserido na comunidade japonesa, ou que já vem disso do berço, vem com o japonês um pouco mais ali próximo. Para a gente fica mais difícil. A gente realmente tem que se esforçar, ir atrás e batalhar mais. Mas, com o inglês, já viu que dá certo também. Então, vamos só Ah, dá certo. repassar aqui os requisitos da bolsa. Então, teve o requisito da idade, que eu achei super importante, que tu falou que era até 40 anos. 40. A minha Uhum. bolsa do MECT, por exemplo, é até 34. Então, tem gente aí com 35, 36, inclusive, que já perguntaram aqui no perfil do Japariba se não tem nenhuma bolsa para eles, se passou de 35, tchau Japão. Não é assim. Então, procurando, você consegue encontrar, né? Tem várias oportunidades e a gente vai focar nessa da JET. Idade, 40 anos, a coisa do idioma, né? Inglês. Para fazer o mestrado, você tinha que ter um bacharelado, então você tem uma formação acadêmica, né, de graduação. E que mais? Ah, O idioma, a o idade, inglês. Ah, formação. sim. Outra coisa que é importante é que a gente não poderia receber outra bolsa e nem pretender Ah, recebê-la. tá. Então era exclusivamente isso também é um requisito excludente, né? Se você já tivesse recebendo alguma outra bolsa, ou se na constância da tua bolsa aí com a JICA você recebesse uma outra, aí não pode, aí teria que optar ou uma ou outra. Certo. E outro requisito também foi o Medical History, Ah, que sim. Saúde física, mental, né? é, é bom, a gente é, mas de todo modo a gente teve que fazer também. E como eu também fiz tudo isso na época da pandemia, eu ainda tive que fazer raio-x do pulmão, Ah, sim, apresentar, pronto. que eu tive um outro porém aí, que foi tudo nessa época. E também como estava numa época de muita insegurança, o Japão com fronteira fechada, não sabia. Que assim, abriu, teve uma janela que abriu, recebeu alguns estudantes e alguns trabalhadores. E aí logo fechou a fronteira de novo. E ficou nesse abre e fecha. Então, Hum, quando abriu uma janela, eu embarquei assim em 9 dias. Eu acho que entre a comunicação e nossa, meu embarque foi muito rápido. meu E, Deus. e aí foi toda a loucura para assim, cumprir um monte de burocracia, fazer os exames, fazer exame médico, entregar tudo isso. Tinha que fazer o exame do. Ai, como chama? O do cotonete? Ah, o do.
Ai, como é que chama aquilo mesmo? Nossa, já esqueci. Que bom que a gente não lembra mais disso, né? Porque Não se lembro, já lembrasse, tá. quer dizer que, já, Já que ainda estaria ah, muito mais, num risco muito maior, mas enfim. Tá. E as bolsas normalmente elas pedem que você tenha comprovação de saúde física e mental, porque como é um investimento na sua pessoa, eles querem garantir que você vá continuar. Então, que você tenha condições, né, físicas e psicológicas de continuar até o final, uhum, para, enfim, esse investimento meio que valer a pena, né? E aí, ok. E como foi então o processo, né? Tu falou que foi 2 meses desde o momento de demonstrar interesse pela bolsa até embarcar para o Japão. 2 meses é um período super curto, principalmente pensando que você vai se mudar para o outro lado do planeta, que não é uma viagem de uma semana, de um mês, né? Você vai morar, você vai passar pelo menos. Tu passou quanto tempo aqui no Japão? quase 2 anos e meio. Quase 2 anos e meio. Daí tu imagina, em 9 dias, ter que preparar a vida inteira para passar 2 anos e meio e embarcar para o É. outro lado do planeta, né? Não é uma preparação simples, não é uma preparação fácil. Não, deixa eu só esclarecer, porque o 2 meses foi o processo seletivo da Bolsa. Ah, tá. Entre o dia que eu manifestei interesse e meu embarque passou mais de um ano. Ah, É, só esclarecer, entendi. porque primeiro a gente participa do processo seletivo da Bolsa. Então, assim, manifestei interesse, enviei a documentação, que a época, assim, além de você preencher. Bom, primeiro você vê se você preenche os requisitos, se você tem interesse, se você está disposto a fazer isso, que não é algo simples, né? Então, Uhum, se você reúne essas condições, os pré-requisitos, e participa do processo seletivo, aí tudo bem. Aí, no meu caso, fui aprovada. Então, aí eu iniciei a busca pela universidade. Então, uhum. aí você primeiro faz o filtro Tá. do, no meu caso, porque assim, a JICA ela te manda uma lista com todas as universidades que ela tem a parceria, e dentro das universidades, quais são os cursos que você pode fazer. Então, você já vai filtrando ali. No meu caso, estava buscando direito ou humanidades, né? De uma forma geral, como é o que eu acabei fazendo. Então, primeiro eu tenho esse filtro, assim. Então, você vê lá, sei lá, direito. Aí você vê se o curso é oferecido em inglês. Se você tem japonês, aí excelente. Mas no meu caso, como eu não tinha, eu precisava buscar curso em inglês. Uhum. E assim, filtrando pela data, e tudo mais, que foi onde eu encontrei esse programa da Universidade de Hiroshima, né? Entendi. E Tá. aí, Tu teve e então aí que que eu iniciei. fazer alguma prova escrita, entrevista dentro do processo? O da JICA, eu tive que fazer entrevista. Então, primeiro eu mandei como se fosse uma carta de intenções, digamos assim, uma carta de motivação, né? Por que que eu queria a bolsa? Por que que a sociedade japonesa, enfim, teria que investir em mim? Porque no final das contas é isso, é um investimento que eles fazem, e é o nosso trabalho, né? A gente está aí como estudante, mas a gente é pago para estudar. Então, enfim, por que que eles teriam que é como se você estivesse fazendo uma entrevista de emprego mesmo, porque que eles teriam que te aceitar lá. Então, enfim, mandei documentação, fiz essa carta de motivação, enfim, mandei meu Lattes. E aí, eles vendo isso, então aí já fui selecionada para fazer uma entrevista com o pessoal da JICA. E E como é que a eu me lembre entrevista? Como é que essa. foi? Que eu Quanto me lembre, tempo? ela Quantas foi. pessoas? Olha, eram algumas. Ai, gente, não lembro. Ela foi Ah, até rápida, assim, foi uma coisa de um pouco mais de foi em meia hora. português? Foi em inglês? Foi em português. Foi o pessoal da Ah, JICA daqui, hum, JICA Brasil, e que eu fiz o processo seletivo pela cátedra também, né? Então era parceria com a Universidade de São Paulo. Então eu fiz esse processo em português. Esse primeiro ótimo, né? processo seletivo da Bolsa foi todo em português. E aí, E aí, nesse processo, você tem que meio que defender o seu projeto e convencer eles de que você merece a bolsa, é, né? Meio que porque entrevista de que emprego mesmo, como tu falou. é basicamente isso. Então, assim, você apresenta a tua ideia coerente, assim, um projeto de pesquisa,
o que você quer fazer no Japão, né? Enfim, mostrar por que vale a pena que o Japão invista esse dinheiro todo em você, porque é um baita de um investimento, é muito dinheiro se a gente for parar para pensar, porque é o dinheiro mês a mês da tua bolsa, é o dinheiro da universidade, né? Porque não tem como 100% pública, ainda que seja uma universidade pública, ainda se pagam algumas taxas. Sim, e não é barato, né? A universidade Não é no barato. Japão, no Brasil a gente tem universidade pública e gratuita de qualidade. No Japão as universidades são pagas. Mesmo as universidades públicas não são baratas. Aqui o Japão oferece educação básica, gratuita para todo mundo, mesmo quem não é japonês tem acesso à educação aqui. Na verdade é obrigação, o governo ele fornece isso, até, se eu não me engano, o ensino médio. Passou daí, aí você tem que arcar, né? E realmente taxa de matrícula, mensalidade, é um super investimento. E é isso que a Paula está falando, não é barato. E essas bolsas, inclusive, quando a gente está no Brasil, eles trazem a gente do Brasil, tem todo esse processo, né? Então, passagem aérea, a manutenção da nossa vida aqui. Só para falar um pouquinho disso, quais são então os benefícios que a tua bolsa te fornecia? Em termos de, ela paga passagem de ida e volta, aqui dentro do Japão, o que que a JICA te dá como suporte? Tem um valor mensal? Esse valor é suficiente para viver? Como é que é essa parte? Tá, eu acho que a bolsa da JICA, pelo que de conversar com outros amigos que recebem outro tipo de bolsa, a da JICA tem um suporte bem maior, me parece. Porque a gente, à época, né? Então, o meu foi coberto passagem ida e volta, como na época de Covid, né? Eles cobriram também o pagamento de exame, a gente tinha que ficar 2 semanas em quarentena num hotel, a JICA pagou todos esses custos, não saiu nada do meu bolso. E aí a gente tem o mês a mês, né? Que eles te pagam um certo valor todo mês. E quando a gente chega no Japão, a JICA ela dá pra gente um dinheiro que é para você ou mobiliar, primeiro, né? Aluguel, para te ajudar com o pagamento de aluguel, mobiliar a casa ou comprar computador, enfim, livros, alguma coisa que você precise, eles te dão esse dinheiro. Tem mais um pouco de dinheiro que você pode usar no final, que é para ou mandar a tua mala para o aeroporto, ou mandar alguma caixa para o teu país, enfim, eles te dão esse auxílio. É que no começo e no final realmente é onde tem o maior peso financeiro, né? O maior custo. É tanto isso da mudança quanto a adaptação no país novo. Então, você chega meio sem nada, né? Só com a mala e é isso. E É aí, isso. então tu não ficou no dormitório dessa vez, né? Não. Eu me mudei para Hum, um Você é apartamento da livre. cooperativa da universidade. Você é livre para decidir onde você vai ficar. Tá. Aí você vai de você também conversar com o senpai, com o teu sensei, enfim, com alguém para que te Antes de oriente vir, onde né? é o Até. melhor, antes de ir mesmo, para que você receba essa orientação, onde é melhor ficar, é perto, é longe, porque É da JICA, por conveniente, exemplo, né? a gente não pode dirigir, então a gente tem uma proibição realmente. Não. É, eu imagino que seja por uma questão de responsabilidade civil, Tá. mas a gente não pode dirigir. Então, onde que é mais fácil da gente morar, que tem um bom acesso à universidade, que tem acesso também a outras coisas, como por exemplo mercado, enfim. E aí, na Universidade de Hiroshima, a gente mora numa cidade chamada Saijo, que é uma cidade pequena, então para a gente acaba tendo um fácil acesso, independente de onde você esteja, porque de bicicleta, ou mesmo se, sei lá, você está perto do ônibus, de onde passa o ônibus, enfim, você consegue ir para a universidade numa boa. Mas talvez para cidades maiores também. Mas de todo modo, independente de ser uma cidade grande ou pequena, é bom conversar com quem já está aí, buscar essa orientação de onde é um bom lugar para morar, como que é, para a gente evitar surpresas e, Uhum. enfim, desconhecimentos depois. Porque também para a gente se mudar é complicado, porque a gente tem que pagar, tem que ter a data para sair da casa, então não é tudo assim tão simples, e tem bastante burocracia envolvida. E nesse momento também a gente vê como faz falta o japonês, né?
Olha só, de E novo, aí, né? de Uhum, novo, japonês, que a gente precisa de uhum, algum amigo ou alguém para ajudar a gente nessa busca. Enfim, então é sempre bom a gente conversar com o senpai. Ou pergunta para a sensei, pergunta para alguém, conversa com outros brasileiros que estejam aí. Enfim. uhum. Eu tô amando os É, comentários do Juan aqui dizendo We love Saijo, Taguchi. Ele tá ai, eu tô comentando um sem. monte. Ai, ai. Pode, Oi, pode Lafteguchi. continuar comentando, viu, Juan? JD, pode mandar aqui mensagem de. Pode mandar coraçãozinho, pode mandar alô, alô, que for. E de Isso. novo, quem tiver pergunta, quem quiser saber alguma coisa mais específica, só falar e a gente vai puxando aqui.